Ok. Ok, já. Ok, então. Então, Beleza. vamos lá. Wesley, está com você. Ok, boa noite a todos, né, mais uma vez. Quando a Jo me convidou para que eu viesse aqui dar esse testemunho para vocês, eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco relutante, né? Porque eu não sou um pregador, eu sou um professor. Vocês estão vendo aí atrás, aí no meu fundo de tela, é matemática, né? Aí já exposto aí, Matemática Básica, que é um canal que eu criei justamente para divulgar o ensino da matemática aqui para os meus alunos, né? Então eu fiquei assim, ela fez o convite no WhatsApp e eu fiquei na espreita, não respondi logo, achando que ela ia esquecer, né? Falei, acho que talvez ela se esqueça aí, eu vou ficar calado. E daqui a pouco, passou um dia ou dois, ela veio de novo. E aí, meu irmão, vai fazer o testemunho e tal? E eu percebi o seguinte, né? Que quando Deus realmente ele nos chama, ele nos capacita também. Então, assim, e a sala de aula realmente vira um púlpito também, muitas vezes, né? Eu gostaria, então, de agradecer aqui o convite, né, para os meus amigos aqui. Eu tenho aqui Araújo, tenho aqui Isauro, professor Edmundo também. São amigos da gente aqui de Salvador, né, e de amigos da adolescência que estão conosco aqui para louvarmos a Deus nesse momento, tá? Então é o seguinte, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Pronto. Vocês estão vendo minha tela? Tá ok, João? Ok. Então é o seguinte, ó. Eu começo aqui trazendo um versículo que diz assim, né, no Salmo 121, versículos 1 e 2, que diz: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E nesse momento, eu gostaria de que, se fosse possível, umas duas pessoas que estão aqui conosco pudessem abrir agora o seu áudio e dizer para nós o que significa esse verso para vocês. Em poucas palavras, né? O que significa de onde me vem o socorro? Né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Alguém gostaria, em poucas palavras, em talvez uma palavra ou duas, descrever o que esse verso significa para você, para a sua vida, o que você já passou? A gente abre aqui o espaço aqui para que vocês possam participar nesse momento. Tem alguém? Ok, pastor Santana, né? Santana pobre, né? Porque Fica à vontade aí, pastor. os montes são os problemas, né? São as outras provações que sempre aparecem e têm aparecido e aparecerão muito mais. E o nosso único socorro é o Senhor. Nosso único socorro é o nosso Criador, é o nosso Deus, nosso amigo, nosso Salvador. Amém. Se nós clamarmos a Ele, confiarmos, Ele vai nos livrar. Amém. Ele vai nos socorrer. Mais alguém gostaria de participar, então? Do que seria, então, esse verso, né? Bom. Boa noite. Queria falar. Ok. Além do que o pastor falou, eu vejo um reconhecimento, né, do que ele é o nosso Criador, né? Que a gente tem a certeza que ele criou tudo e todos, então não há o que temer, porque ele é o nosso Criador, ok? Amém. Esse é um amigo nosso, o professor Edmundo, ele trabalha conosco aqui no Colégio Adventista, aqui de Salvador, professor de matemática também. Seja bem-vindo, Edmundo, prazer tê-lo aqui conosco. Né? Ok. E aí é o seguinte, eu fui procurar justamente, né, um relato, né, sobre o que realmente significa esse versículo, né? Escrito aí em Salmo 121, versículo 1 e 2. E diz assim: Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E um dos significados que eu encontrei foi justamente esse. Ele é um cântico de romagem, ou seja, romagem significa uma peregrinação, né? Cântico de peregrinação, né? Cantado pelos fiéis quando em viagem para festas oficiais do povo judeu, e estavam justamente a contemplar a grandeza das montanhas de Jerusalém. Então, nós temos que lembrar nessa citação aqui, desse autor, que ele diz que os montes, o salmista ele olha para os montes cheio de esperança,
pois não só as montanhas representavam a grandeza e o poder de Deus, como o pastor Santana comentou aí, como Jerusalém representava, através do templo sagrado, a presença viva em Deus e em meio ao seu povo. Então, muitas vezes, nós olhamos aí para os montes como realmente nosso trabalho, nossos temores, né? Os nossos medos, as nossas ansiedades. E da mesma forma que nós vemos esses montes, né, essas dificuldades que nos rodeiam, nós pensamos também no Deus Todo-Poderoso, que criou tudo isso, que é mantenedor, né, que é um Deus protetor, que cuida de nós. Então, esse foi justamente uma das citações que eu encontrei. Mas pesquisando, eu encontrei uma outra citação que talvez eu nunca tivesse pensado nesse olhar. E eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. O segundo diz assim: a outra interpretação, para eleva os meus olhos para os montes, o salmista aqui está fazendo uma espécie de provocação aos pagãos. E eu trouxe esse texto dizendo o seguinte: era muito comum que as nações pagãs fizessem templos e imagens de seus ídolos em montes e embaixo de grandes árvores, e fizessem suas orações e oferendas olhando para esses montes, como que chamando seus deuses para agirem em favor deles. Mas o salmista Davi, ele estaria em sua complementação, deixando claro que o socorro só poderia vir do único Deus verdadeiro, e não de qualquer outro Deus falso. Então, a gente verifica aqui, né, que o salmista ele coloca aqui nas originais em hebraico, né, o Senhor com letra maiúscula é o nome de Deus Yahvé, né? Então, mesmo a gente reportando esse versículo da Bíblia, tanto para o primeiro exemplo, né, são os problemas que nos rodeiam, como para o segundo exemplo, né, mostrando que Deus é o único Deus verdadeiro que pode todas as coisas, nós tiramos aqui lições preciosas. Mas, e para mim, o que significou esse verso? Quando eu coloco esta frase aqui, né, esse verbo aqui no passado, significou, alguns podem pensar, bom, ele ainda significa para mim hoje. Né? Significa hoje, significará também no meu jornadear aqui nessa terra, né? Até nós fomos, então, para as mansões celestiais. Mas eu coloquei o tempo aí no passado, né? O que significou este verso, porque eu vivi uma situação em que eu pude olhar para meu Deus, eu pude elevar meus olhos para o Deus, né? Verificar que diante de mim tinha uma situação que eu não poderia controlar, que eu não tinha poder para isso, eu era fraco naquele momento, e eu clamei a Deus por socorro. E é essa história, esse testemunho que eu venho trazer para vocês nesta noite, para que a gente possa, através dele, verificar que nós temos um Deus poderoso, nós temos um Deus que nos livra, nós temos um Deus de fé. Basta que nós creiamos e depositemos nas mãos dele nossas vidas. Com certeza, ele trará realmente a nossa libertação. E essa história começa aqui, justamente no ano de 2004, onde estavam abertas as inscrições aqui para a seleção numa pós-graduação. Eu tenho 2 formações, mas a primeira formação eu fiz contabilidade. E eu terminei ciências contábeis no final do ano de 2001. Quando eu fazia a faculdade, eu comecei a dar reforço escolar no colégio adventista. Então, a coordenadora convidava alguns alunos que estavam bastante fracos na disciplina, e eu então começava a dar aula de matemática para eles, para poder ajudá-los aí durante o ano. E, nesse momento, eu tive ali alguns momentos que eu pude substituir alguns professores, mesmo não tendo a licenciatura em matemática. E eu pude ali, então, substituir alguns professores quando era necessário. E o seguinte, apareceu, e durante ali 2 anos, né, 2002, começo de 2002, uma professora, ela teve um problema de saúde, precisou se mudar para o interior, e eu fui, então, convidado para poder começar a ministrar aulas no Colégio Adventista de Salvador, onde eu estou até hoje. Só que eu não tinha licenciatura em matemática. Eu tinha feito ciências contábeis, eu tinha uma carteira de habilitação para ensinar matemática, que me habilitava a ensinar matemática na época. E então, com essa carteirinha, eu pude entrar no colégio e começar, então, essa aula. Só que eu gostaria de fazer uma pós-graduação. Só que era muito difícil, nessa época, encontrarmos uma pós-graduação que oferecesse aulas que não fossem aos sábados, nos finais de semana. E aí, então, nós resolvemos, apareceu essa inscrição aqui da seleção da UFBA, e eu resolvi me inscrever. Só que tem um detalhe. Quando eu fiz a inscrição, nós não sabíamos a data definida
de quando começaria e se as aulas cairiam no sábado ou não. Mas como era um risco, eu resolvi então me inscrever e aguardar então o que Deus ia planejar para a minha vida. Bom, passou o ano de 2004, nós não fomos chamados para essa seleção, não aconteceu essa seleção, na certa não houve a demanda suficiente. E no ano de 2005, então, nós juntamos um grupo de professores do Colégio Adventista, da rede Adventista, e convocamos então a Faculdade Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia, onde estava ocorrendo uma pós-graduação de metodologia didática do ensino superior. Então nós fizemos um apelo à faculdade para que juntássemos um grupo de professores e pudéssemos então montar uma turma de adventistas, justamente para poder fazer então essa pós-graduação. Então eles analisaram a situação e perceberam que não teria nenhum problema, que eles poderiam sim fazer, né, essa turma aí, né, de adventistas durante esse período, com as aulas acontecendo aos domingos. Então ficamos muito felizes com isso e resolvemos então nos inscrever então nessa pós-graduação. E essa pós-graduação ela acontecia todos os domingos, de 8 horas, né, um domingo sim, outro não, de 15 em 15 dias, de 8 da manhã até as 18 horas da tarde, já que nós tínhamos apenas, né, uma vez por semana. Então nós pegávamos todo domingo ali, almoçávamos por ali mesmo e continuávamos então as nossas aulas. E o seguinte, e certa feita, o nosso orientador, né, ele propôs que essas monografias eram executadas em duplas. Então, eles pegaram os alunos da sala e dividiram em duplas para que nós pudéssemos, então, escrever as monografias juntas, né, em conjunto. E eu fiquei com a professora Nilmara, até Edmundo aí conhece, né, eu fiquei com a professora Nilmara para escrever, então, essa monografia junto com ela, já que nós éramos ali da área de matemática e tinham também outros professores que eram pedagogos, né, de outras licenciaturas também. Então, ficamos eu e ela para escrever. Então, nos reunimos algumas vezes, colocamos a escrita em prática e chegou, então, no dia da orientação da escrita da monografia. Isso, um detalhe importante, eu conversando com a Jo sobre esse testemunho, e ela me deu uma ideia, falou assim, Wesley, eu falei, Jo, eu não tenho, assim, algumas imagens, eu gostaria, assim, de poder trazer umas imagens para o pessoal conhecer um pouco aí do que eu passei. Ela falou, então por que você não pega umas imagens realmente do que ocorreu, de onde você passou e coloca? Então eu garimpei aqui, todas essas imagens que estão aparecendo são imagens reais dos locais realmente onde eu passei, então, esse testemunho que eu estou contando para vocês. Então aqui é a fachada aqui da faculdade FACEBA, onde nós fizemos a pós-graduação, e meu carro estava estacionado justamente como esses carros estão aí na frente, no domingo às 8 da manhã, isso em 2005. E quando nós resolvemos, então, partir para a orientação, o professor nos convidou, ele já estava na faculdade nos esperando, e nós chegamos ali, então, para recebermos as orientações da monografia. E aconteceu que, ao nós chegarmos na faculdade, como eu tinha pedido para que a professora Nilmara imprimisse, né, a monografia para levar, para que ele pudesse, então, fazer ali as suas observações, ela acabou se esquecendo a monografia em casa. E essa região aqui da faculdade é justamente no centro da cidade, ali no centro aqui de Salvador. E eu falei, e agora? Aí o professor olhou para nós e falou o seguinte, ó, tem uma sugestão. Eu vou corrigindo aqui a monografia de outros orientandos meus, que é o tempo, então, que vocês podem, então, buscar a monografia e eu posso orientar vocês depois. E foi feito isso. Nós saímos aí da faculdade, ela perguntou para mim, Wesley, vamos no meu carro ou vamos no seu? Eu falei, não, vamos no meu, não tem problema não. A gente vai no meu e vamos então na sua casa. E aí então nós saímos aí e fomos justamente nos dirigindo aí ao bairro da Praia Grande, que é o subúrbio de Salvador. Então aqui nós temos aí, né, uma imagem aqui do bairro, né? Existe aí uma avenida chamada Avenida Suburbana, que ela tem 14 quilômetros de extensão. E aí nós fomos então para a casa dela, justamente para poder pegarmos a monografia, ela poder imprimir a monografia e nós levarmos, então, para essa orientação. Só que chegando lá, eu estacionei o carro, era mais ou menos 8h30 da manhã, e tinha havido um carnaval num bairro próximo à Praia Grande, que é em Piripiri. Só que nós não sabíamos, né? E era cedo ali, eu não quis incomodar a família, ela entrou, perguntou se quer entrar, eu falei, não, ela fica aguardando aqui dentro do carro. Esse foi o meu erro. Ficar aguardando justamente dentro do automóvel. Mas a rua estava deserta. Era um domingo de manhã cedo,
a rua estava deserta, e eu resolvi, então, aguardar ali. Teve um momento que eu olhei assim para o lado, ela apareceu na janela, eu estacionei o carro assim na esquina da casa dela, ela apareceu na janela e falou assim, ó, Wesley, aguarde um pouquinho, que eu já estou imprimindo aqui a nossa monografia e eu já saio. Alguns minutinhos eu já saio. Aí eu falei, tudo bem. E engraçado que os meus amigos que conversavam comigo aí em relação a assaltos em Salvador, em relação... Sempre diziam, eu fui assaltado uma vez, duas, tal. E eu sempre brincava com eles que, graças a Deus, eu nunca tinha sido assaltado. Em momento algum, eu fui assaltado. E eu brinquei com eles o seguinte, que depois que aconteceu isso comigo, eu falei, eu acho que eu pulei de etapa, né? Ou seja, em vez de ser assaltado, eu acho que eu pulei a etapa e já fui sequestrado de vez, né? Acabei pulando uma etapa aí em relação a isso. E brinco com eles, né? E nesse momento ali, eu estava ali sentado dentro do carro e depois que ela saiu da janela, que ela acenou assim da janela e entrou, em poucos segundos do nada, não sei de onde surgiu, porque eu tinha olhado o retrovisor, a rua vazia, surgiu então e eu percebi então uma pistola na minha cabeça, um revólver apontado na minha cabeça. Então eu parei, né, do mesmo que eu parei ali, eles já anunciaram o assalto, eram 3 bandidos, né, eram 3 assaltantes, anunciaram o assalto, que estava com o revólver na minha cabeça. Ele falou o seguinte, ó, não mexe, não grita, não faz nada, passe para o banco de trás. E ali os outros 2 já, né, rodearam o carro, os 2 estavam armados também, rodearam o carro, e o que estava armado entrou e ficou comigo atrás. E ele mandou então sentar atrás do banco dele. E ele ia assim, muito nervoso, xingando muito, eles estavam nervosos, mandou que eu abaixasse a cabeça, que eu não olhasse para o rosto deles em momento algum. E eu comecei a ficar nervoso, né? Assim, mas da mesma hora que eu me apavorei, eu acho que naquele momento ali o Espírito Santo também veio e me acalmou de uma forma que eu resolvi, então, entregar completamente nas mãos de Deus a minha vida. Foram um prazo de segundos. Às vezes a gente fala assim, nós temos algumas orações demoradas. Não, ali foram segundos de oração que eu fiz a Deus, entregando minha vida a Ele, que Ele pudesse me libertar. E ali eles então entraram dentro do carro, o que entrou atrás comigo, ele já botou a arma aqui na minha cintura e falou assim, não se mexe, não tente nada. E o motorista, que era o chefão dos 3, né, eu percebi que o motorista ele era o chefe, ele comandava os outros 2, e ele falou o seguinte, ó, eu quero o cartão de crédito, eu quero o dinheiro. Eu falei, ó, eu não tenho dinheiro aqui. Né? Sempre com a cabeça baixa, abaixada, que eles não queriam que eu olhasse para o rosto deles. E eu andei com a cabeça baixa ali atrás do banco do motorista. Eu falei, ó, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas eu tenho... eles falaram, então, me dê seu cartão de crédito que a gente vai fazer ali a gente vai sacar dinheiro. E se você não entregar o dinheiro para a gente, você vai morrer, não tem saída para você. E aí começaram, então, aquela pressão psicológica. Eu agradeço a Deus porque nenhum deles tocou a mão em mim para me bater fisicamente. Mas, assim, a pressão psicológica foi muito grande, foi muito forte. E ali, então, eles arrancaram o carro, com tudo, né, saíram ali, quase que eles atropelavam pessoas ali pelo meio da pista, porque eles estavam correndo. Pessoas tinham que... Teve um senhor que teve que se desviar do carro, porque senão ia bater nele, ele ia voar. Enfim. E ali, então, eles saíram e eu comecei a orar e eu falei assim, eu falei com eles, meus irmãos, me soltem em algum lugar, leve o que vocês quiserem, mas me solte, eu sou cristão. Aí um deles olhou para mim, eu também sou cristão. Essa conversa de cristão, eu também sou cristão, e daí? Não sei o quê. E começaram então a xingar, fazendo aquela pressão toda. Então eles resolveram me levaram para uma rua deserta, ali na suburbana mesmo, uma rua que quase não tinha saída, e do lado tinha um matagal, né? E aí a gente passa, assim, vem uma história na nossa cabeça, né? Passou um filme, assim, com meus amigos, minha família, minha noiva naquela época estava noivo, e vai passando um filme e eu pedindo a Deus que realmente me libertasse, que realmente me deixasse com vida. E então, foi a primeira tentativa deles. Eles pararam ali em um certo local, e eles pediram, então, meu cartão, eles pegaram a minha bolsa, a minha carteira, tiraram meus documentos, tiraram dinheiro, alguns dinheiros que eu tinha, pediram a minha aliança, tiraram a minha aliança, eles queriam qualquer coisa de valor ali. Então, eles começaram, pegaram uma mochila que eu tinha da escola, do colégio adventista, começaram a colocar as coisas dentro da mochila e falaram o seguinte, ó, aí o chefão olhou assim e falou assim, agora, meu irmão, é o seguinte, você vai me passar agora a senha dos seus cartões e os 2 vão ficar aqui com você. E eu vou no banco, né? Eu vou me dirigir ao banco.
Se eu não... Aí ele falou para os outros assim, ó, se eu não retornar daqui a 15 minutos, vocês vão matar ele e vão jogar ele nesse matagal aqui. E aí eu falei, aí eu assim, graças a Deus ele me deixou muito calmo na hora. Eu falei com eles assim, não me mate não, leve o dinheiro, leve o carro, faça o que vocês quiserem, sempre com a cabeça baixa, né? E aquele dia estava fazendo muito calor em Salvador. Meu carro, ele tinha 4 portas, os vidros meio que fumê espelhados, eles fecharam tudo, né? Estava muito abafado, eu comecei a sentir muito calor, né? Pingando ali de suor pela situação que eu estava passando. E o chefão deles, então, saiu para poder sacar esse dinheiro. E chegando lá, os minutos iam passando, e eu comecei, então, a puxar uma conversa com eles, né? Assim, de cabeça baixa, e certa hora eu comecei, então, já a olhar para os assaltantes que ficaram comigo. Um de trás que estava com um revólver na minha cintura, e o outro que estava na frente. E eu dizia para eles o seguinte, ó, pessoal, eu sou professor, eu sou cristão, não façam nada comigo, eu estou aqui à disposição de vocês, levem o que vocês quiserem, mas me deixem com vida e clamando a Deus realmente por isso. E eles conversam, não, comigo ali, ó, se não voltar, nós vamos matar com você, você não tem jeito, não tem chance de sobreviver, a gente vai pegar o dinheiro e depois a gente vai eliminar você viu o nosso rosto, enfim. Começaram então aquele terror psicológico. E os minutos iam passando e nada do chefão voltar. E ele avisou, com 15 minutos, se a gente não retornar, você mata ele, joga no matagal e me encontrem em tal lugar. Bom, a nossa fé, ela fraqueja também muitas vezes. Por isso que nós temos que realmente estar apegados a Deus. E naquele momento, eu percebi que não tinha mais chance. Porque pela pressão que eles estavam fazendo, realmente eles iam me matar ali naquele momento e iam embora. Porque os minutos passavam, eles começaram a ficar nervosos, né? Cada minuto que passava, o outro não retornava, eles ficavam mais nervosos ainda. Um deles chegou até a engatilhar a arma e tudo, e naquele momento eu abaixei a cabeça e comecei a orar. Senhor, né, que a tua presença se faça aqui em nosso meio, né, que tu como todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, possa realmente acalmar, né, esses assaltantes e eles possam me abandonar em algum local. Bom, eu não sei se eles pararam no local específico já conhecido deles, porque um deles saiu do carro porque estava muito quente, foi numa casa, pegou um copo d'água, eu não sei se ele pediu ali um copo d'água para alguém, ou se ele pegou um copo d'água, ou já conhecia alguém dali, pegou um copo d'água, bebeu, ofereceu para o outro, e teve uma hora que eles olharam para mim e me ofereceram um copo d'água. Eu falei, não, muito obrigado, não quero não. E aí um deles, o que estava com a arma, olhou para mim assim, você está nervoso? Você está nervoso? Perguntou, você estava nervoso? Eu falei, não estou nervoso não. Deus, ele está no meu coração. E ali eu me acalmei, continuei com a cabeça baixa, e daqui a pouco nós percebemos que o chefão deles voltou. Só que o chefe deles voltou, e voltou mais nervoso ainda. Chegou no carro, você está maluco, rapaz? Você quer morrer? Como é que você me passa a senha errada do cartão? Você quer morrer? Você está doido? E começou a xingar palavrões. E aí eu, com a cabeça baixa, que ele não queria que eu olhasse para ele, eu falei assim, ó, eu não posso, né? Como é que eu daria a senha errada para vocês se eu estou com vocês aqui, se eu estou com 2 de vocês aqui, com uma arma apontada para mim? Não teria como eu dar uma senha errada. Aí eu falei para ele, talvez você tenha errado algum número na hora de digitar, nervoso, não sei. Ainda conversei com eles assim. Aí ele olhou para trás e falou assim, ó, o seguinte, ó, nós vamos dar uma última chance para você. Nós vamos agora para o bairro da Calçada, né? E nesse percurso, se nós não conseguirmos tirar o dinheiro, você está morto. Não vai ter chance para você mais. E aí nós pegamos essa via aqui, ela é chamada de via suburbana, e ele falou para mim o seguinte, eles perceberam a presença de alguns policiais, né, naquele trecho, e eles falaram o seguinte, ó, tem muitos policiais rondando aqui hoje, não sei porquê, e se eles perceberem que isso aqui é um sequestro, e algum policial vier perseguir a gente, acontecer alguma coisa com a gente, você vai ser o nosso escudo. O primeiro a morrer vai ser você. E a gente pode até morrer, mas você vai morrer primeiro. E então eu continuei orando, e ali então naquela suburbana eles avançaram. Nessa pista eu recebi 4 multas, nós temos semáforos aí com os radares, né? Eu recebi 4 multas aí.
nesse trecho, porque eles realmente foram pisando, foram correndo. E eles me encaminharam, então, até essa rua aqui, onde vocês estão vendo aqui, essa Casas Bahia, nessa foto aqui da esquerda. Nessa ruazinha aqui ao lado, do outro lado, eles estacionaram o carro. Só que, como era domingo, tinha muita gente indo para a praia. Nós temos uma praia aqui próxima a essa rua, no final dessa rua. E aí as pessoas indo para a praia, o chefão deles saiu do carro e foi para essas duas agências aqui. Uma da Caixa Econômica, que era bem próximo, não era na outra rua, e o Bradesco, que era logo ali à frente, né? alguns metros à frente. E eles pegaram o meu cartão da Caixa, do Bradesco, para justamente sacar o dinheiro. E ele falou o seguinte, ó, essa é a última chance dele. Fiquem de olho nele aí, que eu vou tentar sacar o dinheiro e daqui a pouco eu retorno. E aí algumas pessoas começaram, então, a passar, indo para a praia e começaram a visualizar dentro do carro. Três homens ali dentro de um carro fechado, né, suando. E eles, aí a parte, assim, a parte hilária da história, né? Nesse momento ali, eu acho que para despistar as pessoas que estavam passando, eles pegaram ali algumas moedas que eu tinha na carteira, algum dinheiro, um trocado que eu tinha na carteira, e quando estava passando um rapaz com picolé, eles chamaram o rapaz e falaram assim, a gente quer um picolé aí. Aí eles olharam para mim assim, os dois que ficaram, né, eu já estava conversando com eles há mais tempo, e eu falei assim, ó, eles perguntaram para mim, você quer um picolé? Aí eu falei, quero. Falei, me dê um picolé de coco aí. E eu acabei chupando o picolé com os dois assaltantes que estavam comigo ali. E naquele momento eu percebi que eu tinha quebrado um pouco o gelo. Eu tinha começado a conversar com eles, dizendo, né, que eu era cristão, que Deus tinha um plano na vida deles. E eu comecei naquele momento ali tentar um certo diálogo para que eles pudessem se acalmar um pouco mais. E aí passou ali alguns minutos, né, dando chupar o picolé ali, talvez até seria a estratégia deles para despistarem também as pessoas que estavam passando, né, para não desconfiarem. Nós acabamos ali, então o chefão deles voltou naquele momento. E ele, quando o chefão entrou no carro, eu lembro muito bem que ele falou o seguinte, eu saquei R$600 do Bradesco e 400 da Caixa Econômica. Só que, na realidade, o chefão já estava dando um golpe nos outros dois, porque, na verdade, ele sacou 600, que era o limite máximo que podia sacar no dia de domingo, no caixa eletrônico, e ele sacou 600 nos dois. Só que ele já disse para os outros colegas que tinha sacado 400 na certa para embolsar já 200 para ele, né? Porque depois, quando eu verifiquei o extrato, ele tinha sacado realmente 600 nas duas contas. E ali eles fizeram o seguinte, eles mandaram, então, eles pegaram o guarda-chuva que eu tinha, quebraram o guarda-chuva, começaram a quebrar o som que eu tinha no carro, justamente para poder tirar, e eles começaram a pegar alguns pertences que eu tinha no carro. Eu estava com tênis e um violão de um pastor amigo nosso, de um capelão que estava no meu carro. Esse violão era para justamente fazer um trabalho missionário na penitenciária, que nós tocávamos ali e fazíamos um trabalho missionário no sábado, e o pastor me convidou. E eu utilizei o violão dele para poder tocar ali naquele momento. Só que estava no carro comigo. Aí eles olharam e falaram assim, ó, eu quero esse violão aí, passe esse violão, passe o tênis, eu vou levar aqui o rádio. Aí começaram então a pegar as coisas. Só que o rapaz que estava comigo atrás com a arma, olhou para o da frente, para o chefão, e disse o seguinte, rapaz, deixa o cara é gente boa. E na conversa que eu tive com ele, eu falei, ó, não me mate não. Quando eu estava sozinho com ele, eu falei, não me mate. Ele falou, não se preocupe não. O que estava armado falou comigo, ó, não se preocupe que eu percebi que você é gente boa. Nós tivemos que matar a outra pessoa que nós pegamos, porque ele estava muito nervoso, era um cara desaforado. Mas nós percebemos que você é gente boa. Então não se preocupe que a gente não vai fazer nada com você. Nós não vamos te matar. E naquele momento eu vi realmente que Deus já estava respondendo, então, as minhas orações. E ali, então, nós entramos no carro. Quando eu fui tirar meu tênis, o que estava armado comigo atrás falou assim, deixa o cara. A gente deixa o tênis do cara, que o cara é gente boa, nós já pegamos o que queríamos. Vamos embora. E aí o chefão, então, entrou, sentou ao volante, e eles, então, dispararam. Eles pensaram em me colocar na mala do carro. Eles fizeram menção de colocar na mala do carro, só que a mala do meu carro era uma mala aberta, não era fechada, e eles desistiram. E eles, então, mandaram eu deitar no fundo do carro, né, no chão ali atrás do banco. Então, eu me abaixei, deitei ali no fundo, e eles, então, pisaram. Só que, passando o ônibus perto do carro, né, quando emparelhava o ônibus, as pessoas dos ônibus começaram a olhar para dentro do carro e verificar que tinha uma pessoa ali abaixada, com 4 pessoas dentro do carro. E aí o chefão falou, levanta. Né, você está sendo aí a pessoa está observando aí que você está
que você está deitado, você está no chão, e estão desconfiando. Então levanta, levanta. Mandou eu levantar e mandou eu continuar com a cabeça abaixada. E aí então ele seguiu. Ele falou assim, agora vamos largar esse cara em algum lugar, vamos largar esse cara em algum lugar. E aí partiram, e nós pegamos essa via aqui, aqui é uma via que é perto ali, aqui em Salvador nós temos o Aquidaban, onde você pode partir para a BR, pegar a Bonocô para ir para a BR, ou vai ali então para Baixa dos Sapateiros, onde nós temos ali o bairro de Santo Antônio e o Pelourinho próximo. E aí eu pensei naquele momento, se eles partirem para o Bonocô, eu já sei que eles vão me levar para a BR e eu não sei onde eu vou parar. Talvez possam me levar para uma desova, enfim, eu não sei. Mas eles então pegaram o bairro ali de Santo Antônio, foram para a Baixa dos Sapateiros. E naquele momento eles subiram ali, foram correndo e eu sempre de cabeça baixa e eles pararam, eu percebi que eles pararam o carro em um certo local. E teve um momento que eu pude olhar assim para o lado, eu percebi que era justamente uma rua sem saída ali no Pelourinho. E naquele momento eles falaram o seguinte, ó, aqui chegou o ponto final. Eles tiraram as blusas que eles estavam, na certa, eles tinham trazido outras camisetas, eles pegaram a mochila que eu tinha trazido, colocaram tudo dentro, colocaram o rádio, colocaram a minha aliança, colocaram a carteira com todos os meus pertences dentro da sacola. E aí eles falam o seguinte, agora você vai deitar nesse banco e vai ficar com a cabeça para baixo. E eu estou com o arma apontada aqui para sua cabeça. Se você se movimentar, se você olhar, se você verificar onde a gente está fugindo, eu dou um tiro aqui no seu miolo. E aí falou, e eu continuei ali com a cabeça baixa, deitei no banco, fiquei ali quieto. E o medo de olhar para ver se realmente eles já tinham saído dali, ou se eles estavam ali ainda. Mas eu continuei em oração, né, pedindo a Deus realmente que me desse ali, né, o livramento, né, completo. E eu percebi que passaram alguns minutos, estava um silêncio, eu não ouvia mais nada. Então eu resolvi ali devagarzinho levantar, eu fui levantando a cabeça assim, olhei para cima, né, olhei para o lado, eu percebi que já não tinha mais ninguém ali, era um domingo de manhã, as pessoas geralmente acordam mais tarde no domingo. E eu percebi que eles tinham me trancado dentro do carro, tinham levado a chave, levado meus pertences, e eu estava ali então sozinho, naquela rua ali sem saída. Então o que eu fiz? Eu destravei o carro por dentro, saí do carro, estava muito suado, encharcado ali de suor. E algumas pessoas começaram a passar na rua e eu olhei do lado e percebi que uma senhora estava abrindo a janela ali da casa dela, né, ao lado ali da rua. E aí eu saí assim meio desnorteado e chamei, ô senhora, bom dia, tudo bom? Eu fui, né, pego aqui em sequestro, um sequestro relâmpago, e me deixaram aqui nessa rua. E eu acredito que minha família esteja preocupada, porque nesse interim, quando eles me pegaram lá na casa da minha amiga, lá na Praia Grande, ela quando saiu e não me avistou, ela ficou assim, o que aconteceu? Será que o Wesley foi em casa? Né? Aconteceu alguma coisa? E ela começou a se preocupar e ligou para minha casa. Ela ligou para meus parentes. O Wesley chegou por aí? Não, não. Eu falei, porque ele estava aqui comigo, ele veio buscar uma monografia, estava dentro do carro, e o carro sumiu, e eu não estou conseguindo encontrar ele, o celular dele não atende, a gente não consegue falar com ele. E aqueles assaltantes, quando me deixaram ali, eles falaram o seguinte, eles pegaram meu celular e falaram, se você ligar, se você bloquear esse celular, ou tentar ligar para outro número para poder localizar esse celular, a gente vai matar você, porque a gente sabe onde você mora, a gente sabe onde você trabalha, a gente sabe tudo sobre você. Nessa hora a gente não sabe realmente se eles estão falando a verdade ou não, mas não é uma boa hora para a gente realmente saber se aquilo ali realmente é verdade. Então, ela começou a ligar para meus parentes e aí minha irmã, né, a Jo aí comentou comigo ontem, né, que estava no almoço aí na casa de uns colegas, porque naquele ano ela estava indo aos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, e ela estava então na casa de uma amiga dela, almoçando, e aí quando eles ligaram falando que eu tinha sumido com o carro, ela já imaginou que tinha sido um sequestro relâmpago. Então ela pegou o carro e foi atrás de mim com essa amiga dela, e por interessante, ela me contou, eu nem lembrava desse detalhe, ela me contou que quase praticamente no mesmo horário que eu estava ali com eles no banco, naquela rua, o carro estava estacionado, eles pegaram o carro e fizeram o mesmo percurso. Minha irmã fez o mesmo percurso com esses amigos dele. Só que a gente não sabe, a gente sabe por quê, né, que os anjos eles estão ao nosso redor para nos livrar,
em vez deles passarem na rua que nós estávamos, que é uma rua tradicional, né? É uma via tradicional, eles resolveram ir para uma outra via, que era do caminho de areia. Ou seja, deciframos depois que se ela passasse por ali e visse meu carro, talvez ela pudesse parar para poder, né, tentar alguma coisa, e talvez ali houvesse algum confronto, porque eles falaram que se alguém tentasse impedir, eles me matariam primeiro, enfim. Então, Deus permitiu que eles fossem por um outro caminho e não por aquele caminho que eu estava. E ali, então, eu saí do carro, fiz a ligação para minha casa, meus familiares já estavam nervosos, minha noiva já tinha ligado para o padrasto dela tinha ligado para a Polícia Civil, para amigos dele, já tinham encaminhado um batalhão da polícia para poder ir atrás, para ver se conseguiu me encontrar. E naquele momento, então, eu liguei para ele e falei, não, estou bem, realmente foi um sequestro relâmpago que eu passei, mas graças a Deus estou bem, estou com vida, eles não fizeram nada comigo, só levaram meus pertences, que isso é de menos. E eu estou aqui no Pelourinho, numa rua tal assim, e eu calmei, eu vou voltar para casa. E ali nós começamos a juntar outras pessoas ali comigo, ouvindo ali meu relato, e nós começamos então a procurar a chave, né? Porque eles levaram a chave, não tinha a chave na hora, e nós resolvemos então andar pelo caminho assim, perto da rua, onde tinha um matagal, assim, um mato assim perto. E aí eu estava olhando ali naquele mato e percebi uma coisa brilhante no mato. E eu percebi que era justamente o metal da chave. E ali eu abaixei e encontrei a chave. Eles desceram, eles correram ali para uma rua que dava para Baixa dos Sapateiros, mas jogaram minha chave ali naquele mato. E graças a Deus o anjo me iluminou, porque não tinha naquelas condições eu poder encontrar aquela chave ali naquele momento, né? Justamente naquele meio daquele mato ali. Mas acho que Deus ele realmente me iluminou naquele momento para que eu pudesse encontrar. Então Deus revelou a chave, eu peguei a chave, entrei no carro, liguei o carro e voltei para a minha casa. E eu trouxe aqui esse texto que diz assim: o Senhor nos livra no momento certo. Não são poucas as lutas e dificuldades que enfrentamos na vida. Dores, angústias e tribulações constantemente estão em volta da nossa alma. Contudo, em 1 Coríntios 10, 13, o Senhor Deus nos promete que haverá livramento em meio às dificuldades. A promessa é de que não haverá tentação ou luta que não possamos suportar. Glória a Deus por isso. Podemos descansar na promessa de que, mesmo em meio a muitas lutas, o controle da nossa vida não foge ao cuidado de Deus. Então, nós devemos pensar, né, nesse texto, nesse verso, que nos encoraja, sabendo que em meio às dificuldades, Deus ele está por nós, Ele luta por nós, Ele vai à frente dos nossos problemas. Então, eu retornei à minha casa. Né? Eu estava em caminho para casa e retornei. E, por coincidência, meus pais já estavam morando no interior. E, por coincidência, naquele final de semana, meus pais estavam em Salvador. Minha mãe e meu pai estavam lá. E eu lembro até hoje que meu pai ele andava de um lado para o outro. Aqui, onde vocês estão vendo aqui a casa cinza, com azulejo cinza, a placa rosa, é a nossa casa. E meu pai, eu sei que andava ali, aqui nessa esquina, à esquerda, na esquina, tem um ponto de ônibus. E meu pai andava ali de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, preocupado. Minha mãe já em casa, né, chorando. Minha família já preocupada, o que aconteceu. E naquele momento ali eu pude retornar. Estacionei o carro, entrei em casa e naquele momento ali foi que parece que a ficha caiu. Até aquele momento eu estava assim, calmo, bastante calmo. Deus me deixou tranquilo. Eu lembro que em alguns momentos eu pensei, quando a gente estava parado, eu olhava para a porta do carro e pensava em sair correndo, em fugir. Mas, por outro lado, eu olhava que a arma estava apontada para mim ainda. E eu poderia tomar um tiro ali, né, se eu tivesse tentado uma fuga. Mas eu tinha realmente confiado em Deus. E resolvi, então, me acalmar e deixar que Deus, então, protegesse minha vida. Então, cheguei em casa ali, né, estava em casa e minha família chegou e foi aquele encontro, nós nos abraçamos, nós festejamos ali. Ali, naquele momento, eu comecei a chorar, porque até então eu estava muito sereno, né? E parece que a ficha caiu quando a gente vê nossos familiares e aquele momento que nós passamos dificuldade ali em meio a estar correndo risco ali de morte. E ali eu pude então abraçar meus familiares, a família da minha noiva também. E nós podemos então agradecer a Deus por aquele livramento. E eu lembro que naquela mesma tarde, nesse dia aí, eu fui à delegacia para poder prestar a ocorrência, né, para fazer o boletim de ocorrência.
E chegando na delegacia, o delegado que me atendeu, eu contei para ele o que aconteceu, que eu tinha sofrido ali um sequestro relâmpago, que eu tinha conversado com os bandidos, que eu tinha visto o rosto deles, e o delegado falou assim: rapaz, agradeça a seu Deus, viu? Eu falei para ele que eu era cristão, e ele falou assim: agradeça a seu Deus, porque eu tenho recebido aqui inúmeros casos em que as pessoas que são levadas em assalto, né, que passam por um sequestro, principalmente aquelas que veem o rosto deles, dos sequestradores, ou conversam com eles, escutam a voz deles, são aqueles que eles batem ou que eles matam. Então, tenho recebido aqui inúmeros casos de mortes por pessoas que conversaram com os bandidos ou que viram o rosto deles. Então, agradeço a seu Deus por esse livramento, porque realmente foi um livramento. Levante suas mãos para os céus. E ali, mais uma vez, foi uma confirmação, né, de que Deus realmente esteve comigo, guardando a minha vida. Os alunos, eu já ensinava no colégio adventista, é uma fachada do nosso colégio, onde eu ensino, e como aconteceu no domingo, e a professora já tinha ligado para o colégio para saber se eu tinha passado por lá, alguns alunos já estavam sabendo, alguns professores já estavam sabendo, e na segunda-feira, depois que eu peguei o boletim de ocorrência no domingo à tarde, na segunda-feira pela manhã eu saí com a Jo para nós irmos aos bancos, verificar se eu poderia ter direito ao retorno desse valor, já com o boletim de ocorrência em mãos. E naquele momento, eu tinha ali mais de 360 alunos orando por mim. A escola estava orando, eles fizeram uma capela especial em agradecimento a Deus, né, porque Deus tinha me livrado, né, tinha me socorrido ali naquele momento de aflição, e eles estavam ali em momento de gratidão. E nós fizemos, e eu pude então na capela, né, externar para os meus alunos e contar o testemunho do que Deus fez por mim. Ou seja, um Deus que tudo pode, mesmo em meio às nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos problemas, que no meu caso foi o sequestro, que Deus realmente ele pode e vai nos libertar se nós confiarmos nele e termos realmente a certeza, crermos realmente nas palavras dele. E eu coloquei aqui o seguinte: o livramento do Senhor será maior que a tua luta. Eu não sei qual é a tua luta hoje. Eu não sei se você hoje passa algum problema, dificuldade financeira. Eu não sei se você passa alguma dificuldade no seu relacionamento. Eu não sei se você passa alguma dificuldade no seu trabalho. Eu não sei quais são as suas lutas diárias. Eu não sei quais são os montes que você tem olhado e talvez você tenha pensado: vai ser impossível eu transpor esses montes, eu passar por esses montes. Mas eu sei de uma coisa, que existe um Deus que criou tudo isso. Existe um Deus que cuida de nós. Existe um Deus que nos livra de todo mal. E Ele cuida dos seus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. E esse texto diz o seguinte: há socorro e amparo de Deus para as mais diversas situações da nossa vida. Em todo momento, o Senhor está nos conduzindo em livramentos, guardando nossa vida, nossa alma. Não precisamos viver com medo, confusos. O cuidado do Senhor nos cerca e quando não houver caminho para que possamos passar, Ele cria um. Já aconteceu com vocês, meus amigos, meus irmãos? Já aconteceu de Deus criar um caminho para que você pudesse passar? Mesmo em meio a situações que ao homem parece impossível, né, que aos olhos dos homens parece impossível. Mas comigo Deus criou um caminho para que eu pudesse passar. Só que a história ainda não acabou. Estão lembrados do primeiro slide que eu coloquei de uma seleção da pós-graduação que eu tentei em 2004? Lembra que o que passou comigo foi em 2005. Mas no primeiro slide eu coloquei aqui uma inscrição de uma seleção da pós-graduação da UFMA, que eu gostaria de fazer, só que não tinha aí, eles não me deram retorno. Passaram-se aí 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, eu fiquei muito, né, eu acabei ficando abalado com aquela situação toda, e o medo ali, porque eles disseram que conheciam o meu carro, conheciam onde eu trabalhava, onde eu morava, eu fiquei com medo e acabei vendendo o carro, comprei outro carro, e passaram-se alguns meses eu preocupado, eu saía nas ruas realmente com medo, né, olhando para os lados, porque eles tinham levado ali meu celular, meus contatos. Naquela época não tinha tanta privacidade como nós temos hoje, essas regras de
né, você bloquear o celular com o digital, não tinha nada disso na época. E eu fiquei com medo realmente de acontecer alguma coisa. Mas eu lembrei, passaram-se aí acho que um mês ou dois, eu lembrei daquela inscrição da pós que eles acabaram não me ligando. E como tinha passado todo esse período, eu resolvi então ligar para eles. E eu falei o seguinte, né, eu fiz a ligação para a universidade e falei, vem cá, aquela inscrição que a gente realizou há um tempo atrás, no final de 2004, aconteceu, o que aconteceu com essa pós? Não tiveram alunos suficientes para manter a turma? Então a coordenadora falou o seguinte, quem está falando é o professor Wesley? Eu falei, ela já estava com o meu contato em mão, só que ela disse que me ligava, né? Ela passou na semana passada, tinha sido a seleção dessa pós, na semana anterior, quando eu liguei. E ela falou assim, nós ligamos para você o tempo todo, para você vir fazer aqui a seleção. E você não atendia, a gente ligou, caía na caixa, e eu falei para ela, eu fui sequestrado há tantas semanas atrás. E acabou que o assaltante levou meu celular, eu fiquei sem contato, fiquei sem número. Ela falou, então por isso que ocorreu. Eu falei, e aí, como é que foi? Já acabou a inscrição? Já acabou a seleção? Será que eu não posso participar ainda? Ela falou, olha só, infelizmente, isso foi numa quinta-feira de tarde, perto de umas 4h30 para 5 horas da tarde, e ela falou assim, o resultado dessa seleção vai sair amanhã, no Diário Oficial da UFBA. E a seleção foi no sábado. Aí eu pensei, bom, se foi no sábado, automaticamente eu não estaria participando. Aí eu falei assim, olha, eu sou adventista do 7º dia, eu guardo o sábado. Então, mesmo que a seleção pudesse acontecer, no sábado eu não poderia fazer. Aí ela falou o seguinte, realmente tiveram 2 pessoas que não puderam fazer no sábado, por conta do trabalho, enfim. E nós abrimos uma exceção para essas 2 pessoas fazerem no dia posterior. Só que nós ligamos para você e você não atendia. Justamente para que você pudesse fazer, então, na segunda-feira, no caso. Foi no sábado e na segunda eles abriram essa exceção. E eu falei para ela assim, e agora? Será que não tem como eu fazer? Já que vai sair amanhã? Aí ela falou o seguinte, você tem 15 minutos para poder sair da sua casa, 15 a 20 minutos para poder chegar aqui, e eu vou abrir uma exceção que você faça a seleção. Era uma prova, era uma redação e tinha algumas questões para resolver, para ver se a gente te dá tempo ainda de o professor ainda a banca corrigir essa sua avaliação. E se você passar, sai no Diário Oficial amanhã. Então eu corri, agradeci a Deus mais uma vez, né, tomei um banho rápido, corri para lá, coloquei uma roupa, corri para lá. E aí eu fui colocado numa sala sozinho e eu fiz então essa seleção. Aí eu fiz a redação, resolvi as questões que eram da seleção, orei a Deus mais uma vez agradecendo, né, por essa oportunidade e coloquei na mão dele mais uma vez. Meus irmãos, meus amigos, Deus ele não só nos livra, ele só nos livra dos nossos pesares, das nossas tentações, dos nossos desafios, mas Deus ele nos dá bênçãos também em relação a isso. As bênçãos de Deus elas são abundantes. Elas derramam na nossa vida. E Deus fez com que no outro dia, no Diário Oficial da UFBA, estava lá meu nome como aprovado para pós-graduação na Universidade Federal da Bahia. Eu pude ali naquele momento assim louvar a Deus, agradecer a Deus, porque Deus ele não apenas nos livra, mas ele derrama bênçãos na vida daqueles que o amam, daqueles que são fiéis a Ele. E naquele momento eu pude louvar meu Deus por isso. E aqui eu termino esse meu testemunho com o mesmo versículo que eu comecei ele. Só que agora com outro olhar. Quando eu comecei o testemunho, eu perguntei para vocês, o que esse verso significaria para vocês? Ou significou para vocês? Davi, quando escreveu esse salmo, ele não tinha dúvidas do Deus que ele tinha, do Deus que ele amava, do Deus que ele obedecia. Davi, ele sabia, sim, do Deus poderoso. Porque quando ele escreveu esse salmo e colocou lá, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem um socorro? Ele respondeu, o meu socorro vem do Senhor
que fez os céus e a terra. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus poderoso. Esse é o nosso Deus que está disposto realmente a batalhar conosco. Esse é o nosso Deus que está disposto a andar conosco, caminhar conosco, mesmo em meio às situações adversas que enfrentamos, mesmo em meio às provas. E ele deixa claro, como eu vivi isso, ele deixa claro que as bênçãos dele são abundantes. E se hoje realmente, se ele preservou minha vida naquele momento, era para que eu tivesse a oportunidade de testemunhar sobre o poder e as maravilhas que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Com certeza, Deus ele protege a cada um de nós, e eu espero que, através desse testemunho, seja apenas para nós fortalecermos nossa fé, fortalecermos nossa vida em relação ao que Deus tem preparado para cada um de nós. E eu pergunto para vocês agora, e a fé, né? Como está? Será que nós temos entregado nas mãos de Deus nossa vida a cada dia? Será que nós temos pensado nisso? Porque os males estão por aí, os pecados estão por aí. Nós passamos por situações adversas todos os dias. Mas creiam, né, de todo o coração, que o nosso Deus ele não nos desampara. Ele está disposto realmente a nos dar a vitória. Esse é meu desejo, essa é a minha oração, para que nós possamos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, né, e a sua vontade, pois nós sabemos que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que Deus possa abençoar cada um de nós, né, que possamos, né, a cada dia buscar o poder de Deus, para que Ele continue nos dando a vitória enquanto estivermos nessa terra, porque Ele nos prometeu um lar celestial. Ele nos prometeu um dia voltar. E prometeu preparar um lugar maravilhoso, onde nós não passaremos mais por isso, por sequestros, por pandemias, por dificuldades, por desavenças, mas viveremos eternamente com Ele. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Wesley, você pode fechar a sua... Ai, obrigada. Valeu, mano. Obrigada pelo seu depoimento. A gente geralmente abre a oportunidade de alguém falar alguma coisa, de fazer alguma pergunta, alguma coisa. Não sei se alguém gostaria de falar antes da gente fazer a oração. Não tá certo, acho que não. Acho que todo mundo ouviu direitinho. Então, Wesley, você pode fazer uma oração para a gente? Posso sim. O Jander parece que quer falar. Não, o Jander está dando... tá. Perdão. Vamos orar então. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos porque nós confiamos no Deus poderoso. Nós confiamos no Deus que tudo pode, que está disposto realmente a nos trazer a vitória, nos trazer o consolo e abrir também caminhos para que possamos passar quando nossos olhos não enxergam mais. Vivemos numa época difícil. Estamos vivendo aí numa pandemia e já perdemos muitas pessoas queridas. Mas nós não sabemos os porquês. Mas os porquês eles serão revelados quando estivermos contigo no lar celestial. E se tu, Pai, me libertou dessa situação que eu passei, que eu vivi, é porque o Senhor tinha um propósito na minha vida. Que realmente possa ser um propósito de estar pregando o Evangelho, de estar mostrando, né, como um testemunho vivo, né, do teu poder sobre a vida de cada um de nós. Esteja com todos os nossos amigos e irmãos que aqui estão, que externaram os seus pedidos, que têm pedidos guardados no coração. Que tu possas, Pai, com o teu poder, com a tua mão protetora, estar pairando na vida de cada um deles e sim, fazendo a tua vontade, porque nós sabemos que é melhor para nós. Continue conosco, nos dê uma noite feliz, um sono restaurador, para que nós possamos recobrar nossas energias e possamos, então, começar o dia contigo, podendo louvar e agradecer o teu nome.
É o que já pedimos e já te agradecemos em teu santo e eterno nome. Amém. Obrigada.